Fala, meu povo! As universidades te levarão para o inferno. Eu sou Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Você tem que participar, rapaz. E eu quero começar esse vídeo com duas afirmações muito importantes. A primeira delas é que não, as universidades não te levarão para o inferno. E a segunda é, o pastor André não disse que as universidades te levarão para o inferno. Dito isso, eu quero incentivar você, cristão, a abrir o seu coração, a entender e a tentar interpretar melhor as coisas. O cristão, ele precisa ser bom de interpretação. O cristão, ele não pode só ouvir e já tirar suas conclusões. O cristão, ele precisa saber interpretar uma fala. O cristão, ele precisa entender tudo que é dito. Aí você fala assim, não, mas que fardo no cristão, né? Mas o cristão, ele não baseia a fé dele em um livro. E como que a gente entende o que esse livro está dizendo? A gente interpreta. Não tem como fazer igual esse pessoal se ilude, falando assim, não, eu leio e já chego às conclusões. Não, você interpreta aquilo que você está lendo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo é te incentivar, cristão, a interpretar da melhor forma tudo aquilo que é dito. Porque, lembra do apóstolo Paulo? Os bereanos ouviam o apóstolo Paulo dizendo, e eles iam nas escrituras conferir. Então, tudo que você ouvir no palco, no púlpito de uma igreja, leve para as escrituras. Ou abra o seu coração para interpretar aquilo que a pessoa está dizendo. E se for algo que está fora das escrituras, joga fora. Agora, com relação ao vídeo do pastor André, eu não vou passar ele aqui para eu reagir enquanto ele está falando. Vou deixar o link aqui embaixo, se você não viu ainda esse vídeo que deu tanta polêmica. Vou deixar o link aqui que você corre no perfil dele. Não vai ser corte que ninguém postou, o corte que ele postou. Tá bom? Vai ficar aqui no link da descrição e você pode ir lá conferir. Mas eu quero aproveitar que você está nesse vídeo para mais do que só reagir ao que o pastor André falou. E como eu já disse, ele não disse que as universidades te levariam ao inferno. Mas eu quero responder uma outra questão que se levanta quando a gente se depara com essa situação. É, o que nos leva ao inferno? O que leva uma pessoa ao inferno? E a resposta simples, a resposta curta para isso é, o que leva a pessoa para o inferno é um distanciamento de Deus. E aí você deve estar se perguntando, como, Léo, que eu me distancio de alguém que é onipresente? Ele está em todos os lugares. Como que eu me distancio dessa pessoa? E a resposta para essa pergunta é, o pecado nos distancia dele. O pecado nos leva na direção contrária a ele. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado, ele nos separa de Deus. E Jesus, ele nos transporta para o reino de Deus. A resposta é, o que nos leva ao inferno? O pecado. Agora, falando um pouco sobre o vídeo que o pastor André falou. E você vai reparar que a primeira frase que ele fala, e aqui eu não vou nem entrar nas outras polêmicas que as pessoas se aproveitaram para dizer, não. A primeira fala dele é, se a faculdade, se. Esse se é muito importante, porque tem um grande personagem bíblico que ele usa um tipo de linguagem nesse sentido. Talvez não tenha sido aqui a ideia do pastor André em parafrasear isso que esse personagem pouco conhecido, disse. Esse personagem diz assim, se o seu olho te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor entrar no reino dos céus com um olho, do que, vou traduzir para você, ir para o inferno com dois. Quem falou isso foi Jesus. E aí fica uma pergunta, Jesus está falando que todo mundo que tem dois olhos vai para o inferno? É isso que Jesus está falando? Porque se a gente for levar ao pé da letra tudo que o pastor André falou, a gente vai falar isso com Jesus também. Imagine as manchetes da Judéia. Jesus, o Rabi, o mestre, o Filho de Deus disse que as pessoas que têm dois olhos vão para o inferno. Olha que absurdo que Jesus disse. Olha que preconceituoso Jesus com quem tem dois olhos. Ele falou que para seguir ele tem que arrancar um olho. Jesus está falando isso? Óbvio que não. Jesus está nos instruindo sobre um princípio. Jesus está reforçando que a gente precisa não só fugir do pecado, mas fugir também da aparência do mal. Porque se o seu olho te faz pecar, é melhor ficar sem ele. Se o seu olho te afasta de Deus, é melhor ficar sem o olho. Se a sua mão te afasta de Deus, fica sem ela. É isso que Jesus está falando. Se tem algum tipo de pecado ou aparência de mal na sua vida que te afasta de Deus, se afasta disso e não de Deus.
Abre mão disso e não de Deus. É isso que Jesus está falando, é esse princípio que Jesus está falando. E se você entendeu diferente de algo que o pastor André disse, eu acho que você está forçando muito para não gostar de alguém. Eu acho que você precisa rever o seu conceito do que é ser cristão. Essa é a realidade. E aqui, reforçando também o que o pastor André já disse diversas vezes no Instagram dele, não é para você deixar de incentivar seu filho a estudar. Não é para você deixar de incentivar o seu filho a buscar uma carreira acadêmica. É sobre você acompanhá-lo. É sobre você criar bem os seus filhos. É sobre você dar atenção devida aos seus filhos. É sobre capacitá-los para enfrentar as tentações, porque elas vão vir. Eu tô vendo muita gente falar assim: basta ter a mente fixada em Jesus. É só ter a mente forte. É só ter a fé forte. Deixa eu te explicar, meu querido Pimpolho. Esse é o mundo ideal. A gente quer que todas as pessoas que estão dentro da igreja tenham a mente pronta. Que todas as pessoas que estão dentro da igreja já bebam do alimento sólido. Que a tentação vem e a pessoa corre da tentação. Que a tentação vem e a pessoa está longe. Esse é o mundo ideal. Ele é muito diferente do real. Sabe o que nós temos na igreja? Talvez você não saiba, mas o que a gente tem na igreja são pessoas começando a caminhada na fé. São pessoas que ainda não entendem o reino de Deus, que ainda não entendem os princípios de Deus e que estão começando a desenvolver uma mente forte. E aí você fala assim: não, mas então todo novo convertido não vai para a faculdade? Você também, vou te cancelar. Não, eu volto no último ponto. A gente precisa preparar as pessoas. A gente precisa capacitar as pessoas. A gente precisa instruir as pessoas. Agora, se a faculdade te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar no céu sem diploma do que ir para o inferno sendo doutor. O problema é que o cristão quer falar que eles têm o domínio na vida deles. Mas não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para jogar as nossas preocupações nele. Jesus nos chamou não para a gente trilhar o caminho dele, mas para ele ser o nosso caminho. Você está muito preocupado com o diplomazinho, hein? Você está muito preocupado com 2 olhos, hein? Você está muito preocupado com 2 mãos, hein? É sobre isso. É sobre ele. Não é sobre faculdade, não. Não é sobre o que eu consigo conquistar, não. É sobre o que ele vai fazer na minha vida e na sua vida, em nós e através de nós. E sabe o que ele nos pede? Nos pede para confiar nele. Então confia no Senhor e o mais ele fará.